Em 317, o exército lusitano invade Marian, um dos aliados de Pársia. O rei de Pársia, rei Andrágoras III, decide ajudar seu aliado comandando 300.000 homens para esmagar o exército lusitano. Eles empilham os corpos dos soldados lusitanos numa formação montanhosa. No palácio Varys, o comandante supremo instrui o príncipe Aslan que se tornará o próximo rei. Porém, o príncipe Aslan não está fazendo progressos significativos e é incapaz de manter sua posição. Então Varys o aconselha a se familiarizar com essas coisas e tornar-se muito mais sério, para que ele possa desenvolver sua habilidade de luta e melhorar seu desempenho quando ir para o combate. No entanto, Aslan é mimado pelas suas duas empregadas enquanto conversa com Varys. Ele reclama que treinar é muito chato e pergunta a Varys por que ele não foi com o rei. Então ele afirma que enquanto o monarca estiver fora é sua responsabilidade zelar pela capital real de Ecbatana. Pouco depois ele é guiado por Varys para conhecer a rainha. Chegando lá ele é abordado pela sua mãe rainha, também conhecida como Tahamenai. Sem realmente entender o que ela havia dito a ele faz um esforço para persegui-lo e começa uma conversa. Mas ela não parece se importar sobre o que ele tem a dizer. Isso faz ficar pensando no que significa ser um bom rei. Enquanto Aslan passeia pelo palácio com Varys, Kishward, um dos capitães da cavalaria de Pársia, caminha em direção deles. Ele informa o príncipe sobre sua vitória e o retorno do rei. Os residentes de Pársia estão cheios de felicidade e iluminam o ambiente da chegada com gritos de vitória. Um dos meninos de Pársia percebe o menino que tinha sido capturado do exército lusitano. Então ele pergunta a seu amigo por que o menino tão jovem foi autorizado a ir para a guerra, mas ele não obtém resposta. Então Aslan, em êxtase ao ver seu pai, conta que estava preocupado com ele, mas seu pai é hostil com ele, falando que a derrota nunca foi uma opção. Mais tarde naquele dia, Aslan vai para a cidade de Ecbatana com o cúmplice do palácio, que está preocupado que o príncipe esteja exposto ao perigo. No entanto, Aslan, nem um pouco incomodado, atravessa a senzala de Ecbatana com a intenção de falar com os lusitanos por conta própria. Ele tenta falar com um deles, mas eles se mostram muito irritados. Enquanto isso, Etoile, a criança que foi capturada, está atualmente detido numa pequena gaiola. Nisso, 3 garotos pársias tentam corrigi-lo por atacar o reino Pársia, mas a correção sai errada e eles que acabam sendo espancados, e então Etoile se liberta e tenta fugir. Mas Aslan segue o som dos garotos até que ele encontra Etoile, que instantaneamente ameaça matar um dos meninos Pársias se Aslan se aproximar dele. Aslan, tranquilo, obedece, e então Etoile abandona o menino e captura ele, o conduzindo a uma perseguição fora dos quartéis. Exércitos parcianos perseguem Etoile numa tentativa de resgatar Aslan. Embora Aslan tenha salvado a vida de Etoile, o impedindo de cair de uma girafa, o que teria resultado em sua morte. Etoile abre os olhos de Aslan para muitas coisas sobre seu povo de maneira dura quando eles estavam em fuga. Depois de uma longa perseguição, o capitão da cavalaria Darion finalmente alcança Etoile e tenta tirar uma flecha nele. Porém, Etoile desvia da flecha, agarra um cavalo e vai embora, com Aslan impedindo Darion de acertar uma flecha mortal em Etoile, o que resulta em Etoile sendo capaz de fugir do local. E naquele mesmo momento, enquanto Aslan estava a caminho do palácio, o exército Parsa traz os 3 meninos responsáveis por colocá-lo em perigo para o Aslan fazer o julgamento deles. Só que Aslan decide que os meninos devem ser libertados depois de ouvir o que eles tinham a dizer. Emocionados, eles expressam uma enorme gratidão e juram que servirão ao palácio quando eles forem mais velhos. Enquanto isso, Darion quer que Aslan conheça um de seus amigos que pode o ajudar, já que Aslan pela primeira vez saiu do palácio e viu que o mundo não é um conto de fadas. Após 3 anos, Varys e Aslan estão praticando dentro do palácio, quando de repente Varys recebe uma mensagem dizendo a ele que ele e Aslan precisam se preparar para uma batalha que está prestes a acontecer. No campo de batalha, Aslan se mostra preocupado com o tempo que parece ficar ruim, mas Carla o tranquiliza afirmando que ele realizou uma quantidade de pesquisa meteorológica adequada na área do local. Assim, Aslan fica junto daqueles 3 meninos de antes, enquanto os lacaios que estão sob sua supervisão caminham até uma área repleta de nevoeiros. Conforme Varys se aproxima deles, ele os adverte para ficar perto do acampamento e não vagar muito distante. Em seguida, Varys recebe notícias de um mensageiro que o rei está bastante descontente com Darion, que também é seu sobrinho. Juntamente com Aslan, ele apressadamente faz seu caminho até o acampamento, onde o rei se mostra furioso com Darion porque o mesmo aconselhou a se retirar do conflito porque suspeita que eles podem estar caindo numa armadilha. E assim o rei acaba tirando de Darion seu título, posteriormente restaurando de volta depois de Varys intervir na discussão. Então depois a hora de lutar por fim chega e o rei dá o sinal a todos para avançarem. Durante a batalha, o exército Parsa faz uma grande invasão ao território inimigo e acabam vendo que era uma armadilha, porque o exército inteiro acaba caindo em um penhasco cheio de óleo, onde bolas de fogo são disparadas simultaneamente no buraco, o que faz com que o exército seja morto queimado. Eles tentam achar rotas de fuga numa área diferente, mas era tarde demais para eles sobreviverem. Até o príncipe se mostra estar cercado por forças inimigas, onde ele aparece quase sendo morto pelo Karlan, que se mostra ser um traidor do reino de Pársia. Entretanto, Darion intervém para salvar ele, fazendo isso para manter sua promessa a Varys que ele fez horas mais tarde. Então, surpreendentemente, Karlan revela ser um conspirador preparado para matar o príncipe, onde felizmente Darion vem em seu auxílio e Karlan decide fugir, enquanto que em outro lado o rei é obrigado a fugir após a morte dos seus guerreiros mais fortes. Então seus mensageiros tentam transmitir a palavra do rei para o exército, mas o terrível aliado de Karlan é capaz de silenciar os mensageiros como parte de seu plano para depor o rei, assim orquestrando todo o conflito. Depois de bater em retirada, o rei e Varys voltam para a cidade apenas para descobrir que eles foram atraídos pelo exército lusitano. Varys avança para proteger o rei, matando alguns do exército lusitano com sucesso, porém no final ele
é morto pelo Mascarado de Prata, um homem que busca vingança contra Andrágoras e os que estão em sua volta, fazendo o rei ficar preocupado porque todos do seu exército estão sendo abatidos. Enquanto isso, o Homem Mascarado de Prata está decidido em busca de sua vingança, afirmando que depois de esperar pelos últimos 16 anos ele irá se vingar de Andrágoras. Por outro lado, o reino de Lusitânia é atacado pelos Parsas, perdendo muitos homens em sua defesa. Depois de algum tempo, Darion e Aslan ficam cara a cara com Narsus, um poderoso guerreiro de guerra. Quando eles se encontram, ele os cumprimenta e os recebe de braços abertos, sendo surpreendidos com os homens de Karla em seguida, que ordenou seus homens para procurar Darion e Aslan depois de terem sido vistos na direção da morada de Narsus. Com isso, numa tentativa de salvá-los de serem capturados, Narsus é capaz de escondê-los e fingir que ele não viu ninguém. E aí os soldados revelam a Narsus a notícia que Varys faleceu, fazendo Aslan e Darion, que estavam escondidos, serem dominados pela tristeza. E aí, depois que Narsus recusou fortemente a se juntar ao exército de Karla que seus homens o convidou, Narsus ainda fala mal do senhor deles, incitando deles irem para cima dele, onde acabam caindo em sua armadilha. E então, depois de muita conversa com Darion e Aslan, Narsus finalmente decide ajudar o príncipe. Então agora, já aliados, o príncipe Aslan se prepara com Darion, Narsus e Elan para saírem para a batalha. De volta ao sofrimento do conflito, o exército lusitano à frente de Parsa tortura o general Sapur de Ecbatana bem na frente de seu povo. Em resposta, o general Sapur implora ao povo de Ecbatana para matarem ele com uma flecha, afirmando que prefere morrer nas mãos de seus aliados do que de seus inimigos. Então ele se assusta com a chegada de uma flecha, com todos se perguntando de onde a flecha tinha vindo. Mais tarde, Aslan aparece conversando com Narsus, onde o mesmo revela a ele que talvez Ecbatana pode entrar em colapso, apesar de sua forte defesa, confirmando que para isso acontecer basta os lusitanos convencer os escravos de lá que dará certo. Em outro ambiente, a rainha pergunta aos seus empregados se seu marido, o rei, também foi morto, e eles dizem a ela que ainda não sabem. Então ela fica aliviada ao saber dessa notícia, porém o fato dela não ter perguntado sobre o Aslan causou muito desconforto neles. Em seguida, Garchaspe e Sam observam o escravo ouvindo o exército lusitano, e eles corrigem o comportamento do escravo. Pouco depois, alguém dá a notícia que os escravos estão causando incômodo e estão fazendo esforços para destrancar o portão de Ecbatana, e Garchaspe fica cada vez mais irritado, então ataca essa rebelião onde mata e fere muitos escravos. Sam, preocupado, diz que sua atitude pode levar a ainda mais revolta dos escravos e tentativas de golpes contra eles, o que se torna verdade porque os escravos estão começando a ficar violentos, matando muitos civis. Então com isso, Guieve, aquele arqueiro misterioso, é instruído por um oficial de alto escalão para garantir a partida segura da rainha da cidade. Porém, no meio da fuga, Guieve conclui que não é a rainha que ele está escoltando, e sim uma de suas criadas. Então essa criada tenta fugir dele, mas aquele homem com a máscara de prata aparece e a mata, mostrando que pelo máscara de prata ter sido capaz de estar ali significa que seu exército já se infiltrou no palácio, o que causa um alvoroço na cidade devido ao tumulto, onde a cidade de Ecbatana é tomada pela destruição. E como o portão principal é destrancado, uma guerra é lançada na cidade, causando um verdadeiro caos, enquanto que em outro lado, Aslan, Narsus e os outros deixam seu local de residência para buscar segurança conforme a situação piora, sendo que o homem com máscara de prata toma conta do palácio, percebendo que a rainha não está em lugar algum, por isso ordena que seus soldados a procurem imediatamente. Por outro lado, Etolia anda disfarçado com roupas de soldados lusitanos para saber mais sobre os escravos lusitanos de 3 anos atrás. Pouco depois, os soldados traidores são enviados para encontrar o príncipe, e enquanto observava os soldados passarem por ele, Etolia vê uma menina sendo arrastada por um soldado lusitano. Surpreendentemente, quando eles o seguem, a garota já tinha matado o soldado, então ela parte para o atacar e ele exige saber quem ela é. Então quando ele tá no calor da luta, ele tira o lenço e percebe que ela é na verdade um menino, aparentemente sendo Elan, servo de Narsus, que havia sido enviado por Aslan para verificar a situação na cidade. Enquanto isso, Guieve encontra uma sacerdotisa linda que chama muito a sua atenção, que atende pelo nome de Farangues. Ela o informa que foi enviada como emissária de um templo real até Ecbatana e está em busca do príncipe Aslan. Durante esse tempo, o exército de Karla se envolve em um combate feroz, lançando um ataque nas aldeias para chegar até Aslan. No entanto, Aslan e seus aliados traçam um plano para capturar seu adversário, e o plano deles parece estar indo bem, pois eles atacam soldados inimigos numa emboscada e conseguem neutralizá-los, descobrindo pelo Karlan, que acabam morrendo nesse confronto, que o rei ainda se encontra vivo, mas sem o direito do trono. Após a batalha, Farangues e Guieve finalmente encontram o príncipe e ela se revela para ele, jurando lealdade. Portanto, agora, junto com o príncipe, todos decidem se filtrar e espionar a cidade. Sua principal intenção era libertar os escravos, porém mais tarde naquela noite, enquanto Darion estava caminhando sobre a cidade, ele encontra o Máscara de Prata e eles iniciam uma feroz luta, onde ela começa a ficar cada vez mais intensa, e durante ela o Darion acerta a Máscara do de Prata para longe, revelando o rosto de quem a usa. Percebendo que sua identidade foi revelada, o Máscara luta com Darion com toda a sua fúria, mas felizmente para Darion ele é auxiliado por Narsus e junto eles escapam. Depois de completar sua missão, Darion e Narsus retornam ao príncipe, que agora está escondido numa caverna para sua segurança, e numa tentativa de escapar daqueles que os perseguem, Aslan e seus companheiros buscam refúgio na fortaleza de Karshan. Depois de algum tempo, Aslan e seus companheiros descobrem que o Lorde da fortaleza de Karshan os hospedou em sua fortaleza por motivo de ludibriar o príncipe Aslan. Por isso lutam contra os seus ataques, onde eventualmente Darion acaba matando o Lorde da fortaleza, forçando seus homens a se afastarem e os deixarem ir. Mais tarde, Sam aparece vivo em cativeiro, se deparando com Máscara de Prata, chamando-se Hilmis, que fica surpreso ao descobrir que Sam tá vivo ainda, apesar de seus ferimentos graves, porque Hilmis acreditava que Sam estava morto. Com
Com isso, Sam é solicitado a servir o Máscara de Prata, mas ele recusa a oferta, jurando que sempre será leal ao rei de Pársia. Então o Mascarado revela sua identidade, fazendo Sam se sentir intimidado e refletir sobre o que ele havia acabado de declarar, porque aparentemente o Máscara de Prata é filho do anterior rei de Pársia. Depois disso, Helmys tem uma reunião com o filho de Karlan, que lhe dá a garantia de que ele conseguiria capturar Aslan e Darion para ele. Por isso, Aslan e seu grupo começam a ter problemas, com vários soldados na cola deles, fazendo eles seguirem caminhos separados para se encontrarem novamente mais tarde, onde no processo o lado de Aslan fica em perigo com Elan prestes a morrer. Mas Aslan aparece em seu auxílio e o salva, em seguida ficando cercado por vários soldados onde eles conseguem despistá-los. Pouco depois, Elan está insatisfeito com o fato de Aslan ter arriscado sua vida para salvar um plebeu como ele, mas segundo Aslan, esse tipo de comportamento é perfeitamente natural entre amigos íntimos, e então sem mais problemas ele segue em frente com sua jornada, sendo que em outro lado Narsus ainda se encontra em fuga, onde ele vê que uma tribo que ele já lutou se aproxima, então se esconde atrás de uma pedra prestando atenção no encontro dessa tribo com o exército de Helmys. Pouco depois ele é cercado por Helmys, o Máscara de Prata, e precisa lutar contra ele. Enquanto isso, Darion e Farang estão ocupados na tentativa de lutar contra os soldados inimigos que continuamente os atacam. Enquanto eles lutam, um demônio maligno ajuda o inimigo, dificultando a luta, onde ele tenta prejudicar o príncipe o derrubando do cavalo. No entanto, Elan salva ele assim que ele está prestes a atingir o solo, onde o demônio se prepara para feri-lo. Então, irritado com o demônio por ele ousar ferir o príncipe, Darion numa explosão de fúria vence todos os inimigos e o mata, com o príncipe Aslan estando feliz no final por se reunir com Darion novamente, que está determinado a garantir que o príncipe viva o suficiente para atingir seu objetivo. Esse foi o vídeo. Se você gostou, me apoia dando um like e comentando Aslan, você se tornará um grande rei. Também se inscreve com o sino ativado para receber mais vídeos. E é isso, até a próxima, tchau, tchau!